Olá, queridos amigos que nos acompanham hoje, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, porém em muitos lugares abandonados e esquecidos, que é o cerimoniário. Mas quem é o cerimoniário? Nos acompanhe hoje que vamos lhe mostrar com mais detalhes. Vamos iniciar esse momento com uma oração, pedindo que o Divino Espírito Santo ilumine nossas mentes e dirija nossos corações nesse instante. Em nome de Pátris, e de Filhos, e de Espíritos Santos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Para apacentar e santificar o seu povo, Cristo, Senhor, instituiu na Igreja diversos ministérios, destinados para o bem do seu povo. Entre eles, se destaca com muita ênfase o papel do cerimoniário. Quem é o cerimoniário? O cerimoniário é um ofício de liturgia na qual exerce o papel de preparação e coordenação da mesma, garantindo decoro e ordem, garantindo o seu zelo, que tudo ocorra bem naquele instante. O cerimoniário é como se fosse um maestro de música que dirige uma orquestra. O cerimonial dos bispos, em seu número 34, nos ensina: o cerimoniário deve ser perfeito conhecedor da Sagrada Liturgia, sua história e natureza, suas leis e preceitos, mas deve ao mesmo tempo ser versado em matéria pastoral para saber como devem ser organizadas as celebrações, quer no sentido de fomentar a participação frutuosa do povo, quer no de promover o decoro das mesmas. Procure que se observem as leis das celebrações sagradas, de acordo com o seu verdadeiro espírito, bem como as legítimas tradições da igreja particular que forem de utilidade pastoral. Deve, em tempo oportuno, combinar com os cantores, assistentes, ministros celebrantes, acólitos, coroinhas e os demais cerimoniários que houver. Tudo o que cada um tem que fazer e dizer. Porém, dentro da própria celebração, deve agir com suma discrição. Não fale sem necessidade. Não ocupe o lugar dos diáconos ou dos outros assistentes que já estão delegados para isso. Pondo-se ao lado do celebrante, tudo numa palavra. Execute com piedade, paciência, diligência e humildade. O cerimonial dos bispos ainda usa uma palavra muito forte para descrever o cerimoniário, que é o essencial. Ele deve ser perfeito conhecedor da liturgia, sua história, sua natureza, suas leis e preceitos. Isto claramente não é algo fácil de se possuir. Muitos querem ser cerimoniários, pois o título e a batina preta são realmente encantadores. Mas esta postura normalmente é pura vaidade, e devemos ter cuidado com estes desejos. Nós devemos ter a digna consciência do encargo assumido. Por isso poderíamos resumir o trabalho do cerimoniário a 3 P's: preparar, prever, precaver, que seria o essencial. Por isso, nós devemos sempre nos interrogar se nós estamos tendo esses 3 P's em nossas vidas. Porque quando nós vamos desempenhar esse cargo, quando nós vamos participar de preparação de liturgia, quando vamos dirigir reuniões de liturgias, reuniões e formações que vamos dar também, nós devemos saber se estamos preparados com esses 3 P's, se nós estamos tendo amor, dedicação, zelo e principalmente obediência.
Às vezes tem muitas paróquias que inovam e fazem shows e festa, mas se esquecem do essencial, que é seguir Roma. Chega de inovações. Isso que eu falo não é rubricismo, mas sim é ter amor àquilo que você vai fazer. Seguir Roma, seguir a tradição, fazer aquilo que está no missal. Por isso que nós ainda ressaltamos aquela questão de uma boa formação, que é essencial, porque um cerimoniário, ele deve ser, antes de tudo, um fidelíssimo servidor da liturgia, mas além da sua ortodoxia litúrgica, ele deve ser humilde e dócil para com todos os que de algum modo colaboram com a liturgia. De outro modo, não se é verdadeiramente um servo da Sagrada Liturgia. Se lhe falta isso, ele é um escravo de si mesmo. Porque nós devemos saber que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por isso nós insistimos que o cerimoniário, ele deve ser, antes de tudo, humilde. Mas lembre-se também, ser cerimoniário é um alto ofício dentro da igreja, de inteira responsabilidade e também é uma questão de entrega. Mas antes disso, lembre-se ainda, eternamente, que é uma grande honra e alegria servir o altar. Poder se aproximar do altar não deve ser como uma obrigação. Pode ser visto por isso, mas sim por amor e prazer. Sim, temos prazer em poder nos revestir das vestes sagradas, subir juntamente com o sacerdócio as escadas sagradas, tocar nos sacros objetos, honra que apenas nós temos. Por isso, nos diferencia dos leigos na Assembleia. Nós estamos nitidamente ligados com o céu quando vamos servir o altar. Não é o padre somente que está ali, mas é Cristo, pois o padre se torna mediador entre Deus e os homens para todo o povo. Agora imagine como nós somos na visão celestial de Deus. Desempenhem com amor as suas funções sagradas, cerimoniários. Não corram, não se atribulem, mas respire fundo. Vá e aventure-se nessa sua jornada. Afinal, somos todos um só corpo em Cristo. Servir a Deus com alegria, servir a Deus com amor. E tenho muita honra e orgulho de ser um servus Dei, pois fomos chamados e escolhidos para servir o altar. Por isso, respondi meu sim e hoje reconheço a minha missão, a qual fui designado, a minha vocação, o meu chamado a viver a Eucaristia tão perto, andando ali no altar, onde eu me refaço com Deus. Me chamaste, Senhor, e eu respondi. Assim nos diz muitos santos da igreja. Deus me chamou, Deus me tirou da minha miséria. Assim a tradição fala. Assim os santos dão seus testemunhos. Mas falando sobre tradição, seu principal dever como cerimoniário é guardar a tradição que você recebeu. É a fé que você vai passar adiante a todos aqueles que querem aprender a ser cerimoniários. Não é tão fácil quanto imagina. Exige muitas coisas de nós. Exige tempo, paciência, principalmente muito zelo litúrgico. Muitos que nos olham no presbitério pensam que é flores e nada mais. Mas para conseguir estar onde muitos estão, muito tempo é preciso, muita dedicação, muito trabalho também. Até mesmo para Jesus ressuscitar, ele precisou passar pela provação da dor, do sofrimento e morte. Um cerimoniário, mor, é a cabeça de um grupo. Ele vem em primeiro lugar, porque ele vem em primeiro lugar também para dar exemplo, seja em tudo. Abaixo dele vem os cerimoniários auxiliar, que são incumbidos de ensinar. Os que estão em processo de transição nos grupos,
de cargos, honrarias, ofícios que ainda vão vir, e assim vem vindo os acólitos com seus diversos desígnios dentro de um grupo. Muitos grupos hoje em dia têm uma hierarquia mais bem estipulada, como acólito mor, acólito frater, acólito adjuntor, aqueles que vão cuidar mais dos coroinhas especificamente. Mas todos temos a obrigação de guardar a tradição e a fé, e também de transmitir a todos os que precisam, não só com palavras, mas também com gestos. Por isso eu gosto de reforçar que um trabalho bem executado, com um grupo bem ensaiado, com cerimoniários que realmente são dignos de vestir batina e sobrepeliz, vão transmitir para todo mundo o que precisam, não só com palavras, mas também com gestos. Por isso eu gosto de reforçar que um trabalho bem executado, você cativa mais pessoas do que só falando. João Paulo II nos ensina que nossas vidas, nossos atos praticados no dia a dia devem ser o evangelho vivo, pois não aprendemos só ouvindo e falando, mas também olhando e imitando. Agora é sua hora de ensinar. Vocês que aprendem sempre, estão sempre na igreja aprendendo, pesquisando, dando formações. Para você que já aprendeu, para você que já teve um certo direcionamento sobre os mistérios da liturgia, é a sua vez de passar esses conhecimentos adiante para os novatos que ingressarem no grupo, para o crescimento dele, como também pelo seu sim. Pois quanto maior for o seu conhecimento e o seu zelo litúrgico, assim você poderá passar a desempenhar diversos papéis dentro da liturgia com o seu grupo, conforme falamos sobre as funções, conforme acabei também de falar sobre algumas hierarquias. Prezados cerimoniários, quando forem ensinar, lembre-se sempre de ter humildade o suficiente para com o próximo, pois não é porque você já sabe das coisas que eles vão aprender rápido assim, no piscar de olhos. Ao contrário, nem todos são iguais. Ninguém aprende tudo da mesma forma. Às vezes devemos ter métodos diferentes de ensinar, como temos métodos diferentes para aprender. Pois para um diamante ser lapidado, demora muito tempo. E dentro deste grupo, todos devemos ser diamantes lapidados. Contamos com vocês. Sejamos verdadeiros operários da messe do Senhor, pois todos contam com vocês. Como a exemplo de sua santidade, Papa Bento XVI, ele está em constante processo de aprendizagem e também de ensinar. Sejamos exemplos dentro da liturgia, sejamos exemplos sobre o altar, sejamos exemplo em nossas casas, em nossas escolas e nossos convívios sociais também. Nós devemos ser servos de Deus. Nós somos servos da liturgia, nós não mandamos nela. Pelo contrário, nós obedecemos a ela, como a igreja nos propõe. E a exemplo desses grandes homens, desses grandes gigantes, sejamos humildes, a ponto de entender que cerimoniário, ele é um alto cargo, mas se você não tem humildade para desempenhar esse ofício, de nada vai valer. Para todos aqueles que ainda estão em processo de formação para se tornarem, para serem instituídos, aqueles que desejam tornar cerimoniários, lembre-se sempre disso. Sem a humildade, não vamos parar em nenhum lugar. Se não tivermos obediência, do que vai me adiantar colocar uma batina preta? Do que vai adiantar eu colocar uma sobrepeliz se eu vou estar me sentindo vazio, se eu não estou sendo fiel comigo mesmo? Eu faço um juramento diante do sacerdote quando ele me institui e prometo ser fiel à tradição, ser fiel à liturgia, só que no primeiro momento eu cago em cima de tudo e foda-se. Isso não é assim que funciona. Faça por amor e execute por amor. Do mesmo modo que por amor Cristo se ofereceu na cruz por todos nós, por amor eu me ofereço a Ele na liturgia. Deus abençoe a todos.